essa terrível tragédia em Brumadinho e a resposta e a reflexão da igreja. Esse é o tema que eu quero tratar com você. Eu sou Maurivan Galdino Costa, você está em um Mensagens do Céu. Gostaria aqui de lembrar você para não deixar de se inscrever, você que ainda não está inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, também curtir, compartilhar, porque eu creio que a palavra é tão importante, ela deve ser compartilhada. O assunto que vamos tratar é uma reflexão sobre essa tragédia em Brumadinho, tragédias de proporções gigantescas para nós brasileiros, mas para o mundo. Gostaria de iniciar já dizendo que tragédias como essa em Brumadinho acontecem no mundo inteiro. Tragédias são tragédias e não dá para evitá-las no sentido de que elas não aconteçam, elas acontecem. Por exemplo, o tsunami lá na Indonésia em 2004, estima-se que mais de 500 mil pessoas foram mortas com aquele tsunami, terremotos em vários lugares, pestes, epidemias. São tragédias, acontecem muito, mas o que nós podemos como igreja falar? Será que as tragédias sempre são naturais? No caso de Brumadinho, será que é porque os engenheiros realmente, só eles erraram ali na questão da barragem, ali no córrego do Feijão? Será que eles foram tão inúteis assim? Ou será que tragédias têm um aspecto espiritual? E o que nós temos que pensar sobre isso? Será que essas tragédias dos terroristas que explodem bombas e matam milhares de pessoas ao redor do mundo, será que elas são naturais? Ou será que essa ideologia que, no caso, os muçulmanos, os terroristas têm, que matam tantas pessoas, elas têm o cunho espiritual, o cunho diabólico? E o que a igreja pode fazer em relação a isso? Tiago, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Primeiro eu gostaria de dar um conselho, uma defesa, um direito de defesa aos engenheiros que projetaram as barragens, as pessoas que assinaram, os ambientalistas, secretários do meio ambiente que assinaram os documentos. Por quê? Porque o texto diz: não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Não tem o poder. Claro que nenhum presidente de nenhuma empresa, no caso a mineradora da Vale, tinha o mínimo pensamento de que iam romper essas barragens. Não estou justificando, nem dando a defesa de qualquer superficialidade da parte deles, mas eu estou dando a defesa de que eles não tinham o poder de saber que isso acontecesse. Se soubessem, eles não fariam dessa forma. Se soubessem, pegavam o refeitório e colocariam na parte de cima. Se soubessem, diriam para o prefeito, dizer, não deixa ninguém construir abaixo ali da mineradora. Ou seja, eles não têm esse poder. Então, se bolar um plano aí, o prefeito não tinha esse poder, os engenheiros não tinham esse poder. O texto está dizendo: contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O Brasil, no caso, no nosso Brasil, ele vive na sua parte econômica de mineradoras, estão espalhadas pelo Brasil. Nós temos muitas riquezas naturais, há muitos empregos que estão em jogo, e é muito importante. Imagina se a mineradora Vale ou qualquer outro minerador sai do Brasil, quantos milhares de pessoas vão morrer, mas de outra forma, vão morrer de fome, sem emprego, etc. A turbulência econômica na nossa nação e outras nações também. Mas a primeira parte diz: nós não temos o poder de saber o que acontece no dia de amanhã. Tiago está dizendo. Então nós temos que buscar uma outra solução. Já que nós não temos o poder de saber o que vai acontecer no dia de amanhã, o texto continua. Então, o que é que nós temos que falar? E aí o Tiago diz: que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Qual é a solução para nós não evitarmos tragédias, mas para nós vivermos uma vida abundante, como a Bíblia ensina, e não vivermos tragédias? Solução para o mundo, mas o mundo não busca Deus. A solução era se humilhar diante de Deus, reconhecer que o homem não é super-homem. O texto diz: que é a vossa vida? Sois simplesmente como um vapor ou uma neblina que logo desaparece.
O homem, a solução para o homem, seja individualmente ou coletivamente, seja como nação, seria buscar Deus. A Bíblia diz, no Salmo 33, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas as nações não estão buscando Deus como Senhor. E nesse sentido, aí sim acusam engenheiros, ou médicos, ou juízes, ou advogados, ou pastores. São homens que se acham deuses. Então talvez o engenheiro assine lá, não, eu garanto, como garantiram o Titanic. Disseram lá, escreveram lá no Titanic, nem Deus afunda esse navio, e o Titanic afundou. O homem então não sabe que ele é como uma neblina, como um vapor que logo desaparece. Isso é muito importante sabermos. Então Deus não é culpado, é o homem que não busca Deus. Essas tragédias são feitas pelo homem que acha que é super-homem, pelo homem que acha o juiz, que acha que é Deus e toma decisões ali terríveis, como os juízes aqui da nossa nação, especialmente do Supremo Tribunal, que tomam decisões ali, destruindo vidas, só numa assinatura, mas eles um dia vão morrer. O médico que acha que é Deus e acha que é dono das vidas das pessoas e vê tantas pessoas morrerem ao seu lado. O advogado que acha que é Deus e defende o maior dos bandidos como se fosse uma vítima inocente e não leva em conta a tristeza das vítimas que aquele bandido fez se tornarem vítimas. São pessoas que não entendem que suas vidas são como vapor. Vimos nessa tragédia de Brumadinho que as vidas dos homens são como vapor. Eu não estou dizendo que o engenheiro assinou ali porque ele tinha má fé e não, mas ele assinou talvez como Deus. Não, isso aí que eu fiz, esse meu projeto nunca vai se romper, eu garanto. Ninguém garante nada, quem garante é Deus. Então por isso a igreja tem que falar aos quatro cantos dessa terra que Deus continua sendo Deus e que o homem nada é. Esses homens que hoje estão no poder, amanhã podem estar na lama. Esses homens que hoje estão achando que estão por cima de tudo, podem contrair um câncer e morrerem esqueleticamente ali no leito de hospital. O homem que hoje tem tanto dinheiro, que é um Steve Jobs, como foi, pode morrer de câncer. Nós temos que entender, a solução para o mundo é entender que nós dependemos de Deus. Eu gostaria de dizer, nessa tragédia de Brumadinho, nós temos que depender de Deus. O Brasil precisa depender de Deus. É isso que o nosso presidente Jair Bolsonaro falou, Deus acima de todos. E o diabo está com muita fúria, talvez meteu lá a sua mão naquela represa, coisas espirituais que as pessoas não entendem, talvez vão dar um dislike aqui, mas as pessoas não entendem, mas muita coisa espiritual pode ter acontecido ali. A coisa foi de vez ali. E eu quero terminar essa minha reflexão falando sobre o Sebastião e o outro, que eu esqueci o nome, daquela picape branca que escaparam com vida. Saiu no portal G1, a Rede Globo ali falou dessa reportagem. Vocês viram ali, eu vi da Bandeirantes, a câmera da Vale que mostrou a barragem, no momento que ela rompeu, ela vai se acabando com tudo, em poucos segundos. E você vê uma picape branca rodando para um lado, rodando para o outro, o trem passando do lado, e aí a gente imagina como essas pessoas morreram, que morte terrível. Porque o rapaz da picape tentava ir para um lado, a lama, aquela enxurrada de lama vinha. Tentava ir para o outro lado, vinha de todo lado ali. O trem do lado, os vagões, e não tinha mais para onde fugir. Era esperar a morte chegar. Aquele motorista e as pessoas que estavam na picape escaparam com vida. Sabe o que aconteceu? Eles disseram que eles oraram. O texto lá da João está dizendo que eles rezaram, mas a reza foi uma oração. Eles oraram. Às vezes uma oração simples como Deus tem misericórdia. Eles entenderam que não eram nada. Ali não tinha para onde escapar. A vida do homem é isso, não tem para onde escapar. Ele não tem como escapar da morte, de uma doença, de uma coisa, a não ser que clame a Deus. Sabe o que aconteceu? Um daqueles vagões do trem passou pela lama, fez a caminhonete subir. Em vez de até aquele vagão, um dos vagões ali que foram destruídos do trem, foi por baixo da lama e fez a picape subir. Aqueles homens escaparam com vida. Está aí no portal da G1, depois você pode pesquisar. E eu quero terminar essa reflexão dizendo, tragédia de Brumadinho e a igreja. A igreja tem que falar para o mundo que ninguém pode saber o dia de amanhã. Mas a igreja tem que falar para o mundo que o homem é como um vapor. E que o homem se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Que o Brasil se humilhe para mudar a sua história. O Brasil quase foi destruído pela esquerda dessa nação, trazendo o comunismo, que o comunismo tem como tese principalmente o humanismo, o homem no centro e Deus fora. Por isso que o comunismo persegue o evangelho e tem tanto ódio a Israel.
mas é hora de a igreja anunciar para esse mundo que o Brasil está tendo uma oportunidade nova, e por isso essa fúria de Satanás. E vamos falar isso para os quatro cantos do Brasil e da terra. Vamos compartilhar esse vídeo. Vamos dizer para as pessoas que ainda têm oportunidade. Como? Primeiro, sabendo que você não tem poder nenhum para dizer o dia de amanhã. Segundo, você saiba que você é como vapor, uma neblina, que você desaparece num instante. Então qual é a solução? Buscar a Deus. Como o Sebastião e o outro falaram, nós rezamos, nós oramos, buscamos a Deus. E Deus fez um vagão de um trem, fazer força por baixo, levantar a picape e eles escaparem com vida. Tremendo isso. Quero desejar a bênção do Senhor para o Brasil, para Minas Gerais, para Brumadinho, orar pelo prefeito, orar pelas autoridades, orar pelos juízes, orar pelos empregos, orar pelas famílias enlutadas. Que Deus, na sua grande misericórdia, console essas famílias. Que apareçam os corpos e que a bênção do Senhor venha sobre a nossa nação. Deus te abençoe. Quero lembrar a você, no link abaixo, você pode fazer um curso chamado Guia para Pais e Filhos segundo a Bíblia. É um curso a custo baixo e que vai ser uma bênção para a sua vida. Gostaria de convidá-lo a fazer isso também. Também você pode, vou deixar uma lista no link abaixo, lista dos meus livros, que você pode pedir. E esses livros, ou pelo inbox, no Facebook, está aqui, você pode pedir, a gente manda esses livros, são muito importantes para a sua vida. Deus te abençoe.